Olá, eu sou a Sheila. Olá, eu sou a Patrícia. E nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação de qualidade, com informação importante para você entender o significado da nutrição e a dimensão que ela tem na sua vida e na sua forma de viver. E o tema de hoje é bem importante para essa saúde, para essa forma de viver. Hoje nós vamos falar de alimentos industrializados. Vamos falar do potencial que a indústria tem para contribuir com a nossa saúde e muitas vezes atrapalhar um pouquinho a construção da nossa alimentação, da nossa nutrição, da nossa vida, da nossa saúde de forma geral. O objetivo aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que são esses alimentos industrializados, o que significa esse termo, qual a diferença desse termo para outros, como por exemplo, alimentos ultraprocessados, e o que faz com que os alimentos industrializados sejam benéficos ou prejudiciais à nossa saúde. É sobre tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E aí a gente começa falando que alimento industrializado é um alimento que passou por um processo industrial, o próprio nome já diz. Hoje a gente tem a indústria aí trabalhando para produzir diversos produtos alimentícios. O alimento industrializado, obviamente, não é um alimento in natura. Alimento in natura é aquele que a gente tira da natureza direto para o prato, direto para a cozinha, né? E come ele no seu formato natural. Então, aquele alimento que sai da roça, né? Que sai da plantação, o fruto que sai das árvores e vai direto para a nossa mesa, que a gente compra lá na feira, ou que algumas pessoas têm o prazer de colher no quintal de casa também, são os alimentos in natura. Eles sempre vão ser muito mais nutritivos, muito mais benéficos para a nossa saúde em comparação aos alimentos industrializados. Porém, quando a gente fala de alimento industrializado, a gente tem várias categorias e entender isso é importante para quê? Para selecionar, porque hoje é muito difícil a gente viver sem consumir algum tipo de alimento industrializado. Eles fazem parte da mesa de todos os brasileiros, aliás, da população mundial de forma geral, e isso não significa que todos eles são ruins. O que a gente precisa entender? O que compõe esses alimentos e o que acontece no nosso organismo ao consumi-los. Então, quando a gente pensa em alimento industrializado, nós temos alimentos que passaram por processos na indústria e esses processos são divididos em diferentes níveis que têm diferentes impactos na nossa saúde. E esses processos vão trazendo a classificação e a categoria de outros alimentos, principalmente os ultraprocessados, né? Então, eles sim são produtos alimentícios que trazem diversas substâncias que o nosso organismo não necessita e que o nosso organismo precisa lidar de forma diferente, desenvolver, trabalhar com o metabolismo de uma forma diferente para lidar com isso. Então, como a Paty falou, quando a gente tem um alimento industrializado, é porque ele passou pela indústria. Então, por exemplo, quando você vai lá no mercado e compra um pacote de feijão, tem o grão do feijão que foi colhido, mas ele precisou passar pela indústria para ser empacotado. Ele recebeu uma mínima higienização e foi empacotado. Então, você está pegando um alimento que passou pela indústria. Quando nós compramos o iogurte natural, eu tenho lá uma mistura de leite e fermento vivo e eu preciso colocar isso num pote e deixar na geladeira para que as pessoas possam vir buscar e levar para suas casas. Outro alimento que passou pela indústria. Então, é importante ter esse entendimento para não misturar o que está ali naquele alimento, quais são as categorias, e também para ter uma elucidação e entender assim, o que eu vou escolher para colocar na minha alimentação e o que não. E quando nós falamos de ultraprocessados, são alimentos que passaram por diversos processos na indústria e adições químicas. Então eu tenho lá naquele alimento a adição. Vou aqui dar um exemplo, né? Já que eu falei do iogurte natural, eu vou falar do famoso danoninho, né? Aquele tradicional danoninho. No iogurte natural eu tenho leite e fermento vivo.
No Danoninho eu tenho uma base de soro de leite, mas eu tenho adição de açúcar, de sódio, de gordura, de corantes, de estabilizantes, de aromatizantes. Eu tenho adição de outros químicos para conferir sabor, para conferir consistência, para conferir aquela aparência e aquele gostinho que ele vai dar na boca no momento que a pessoa comer. Então vejam quantas coisas a mais eu tenho no Danoninho que eu não tenho no iogurte natural. Então essa é uma forma bastante importante de entender que o ultraprocessado ele é diferente do industrializado. Todos que passam pela indústria são industrializados, mas eu preciso saber quais são os processos que eles passam e se eles têm aditivos ou não, para eu entender como aquilo vai repercutir no meu corpo, no meu organismo e nas minhas escolhas. E muitas vezes fica muito claro na própria embalagem ou na cultura de um produto que ele é prejudicial à saúde, né? A gente tem aí diversos refrigerantes, por exemplo, que são alimentos com uma série de aditivos químicos e que já está mais embutido na cultura geral de que são prejudiciais à saúde. Porém, a gente tem alguns sucos produzidos pela indústria que parecem muitas vezes inofensivos e não são. Muitos alimentos que parecem muitas vezes benéficos para a saúde podem não ser tão benéficos assim. O que a gente quer trazer aqui hoje? Esse entendimento dessas diferenças, desses processos e como você pode identificar isso para fazer as suas escolhas. Então, um alimento ele é ultraprocessado quando ele não tem praticamente nenhuma característica do alimento natural. Praticamente nada ali vem do alimento natural. O iogurte natural, quando ele tem lá na lista de ingredientes só 2 ou no máximo 3 ingredientes na listinha, ele é praticamente, a maior porcentagem dele é um alimento in natura, né? Vem aí do leite natural. Mas a maioria dos outros iogurtes, como esse que a Sheila mencionou, não é feito, na sua maior parte, de um alimento natural. Porque o que acontece? A indústria usa os alimentos in natura para produzir muitas coisas a partir disso. A gente inclusive faz isso em casa, né? Usamos ingredientes naturais para produzir uma outra coisa. Isso acontece na indústria. O que é importante a gente entender é que quando há a adição desses produtos químicos todos que a Sheila mencionou, toda essa lista de antes, né? Aromatizantes, corantes, estabilizantes, espessantes, anticoagulantes, são todos produtos químicos sintéticos adicionados àquele produto para torná-los mais palatáveis, mais cheirosos, mais bonitos, para que durem mais. E esses produtos químicos, sim, podem causar dano à nossa saúde. Quando eu como uma vez, não. Quando eles se tornam parte da minha rotina diária, quando eu consumo com frequência, aos pouquinhos esses produtos vão sim prejudicando o funcionamento dos meus órgãos, alterando meu metabolismo e criando uma série de consequências para a minha saúde que não é tão legal. Então, a indústria é de todo prejudicial? Não. Há muitos produtos industrializados que são úteis, benéficos e nos ajudam a manter, inclusive, uma rotina alimentar saudável. Porém, há uma grande maioria nesse quesito industrializados, e aí principalmente os processados e ultraprocessados, que não são benéficos por este fato. Então, quando a gente pensa em processo de indústria, qual é o item, o fator mais importante para entender? Aditivos químicos, na sua maioria, são produtos tóxicos, se for pegar bem ao pé da letra. E o que eles causam no nosso organismo? Eles vão sim intoxicando o nosso organismo de alguma maneira, principalmente a depender da frequência de consumo, do quanto você consome, quantas vezes por semana, quantos dias, quantas vezes ao dia você consome esses alimentos. Então eu acho que um dos pontos chaves para esse entendimento é sim o número de aditivos químicos, né, Sheila? E vocês, talvez, nos ouvindo, devem estar se perguntando como eu posso analisar isso, como eu posso entender. E já de antemão eu quero dizer para vocês que nas próximas semanas após esse vídeo, nós vamos dedicar uma semana a falar só sobre tabela nutricional e lista de ingredientes, para que vocês possam compreender. E na semana posterior nós vamos mostrar para vocês um aplicativo que se chama Desrotulando. Até se vocês já quiserem baixar e ir mexendo nele, é Desrotulando.
Esse aplicativo ele foi desenvolvido para ajudar a ler rótulos e ele mostra exatamente quais são os aditivos, quantos são, que tipos são, e ele vai dando notas para os alimentos para que a gente possa entender através dessa nota o quanto aquele alimento pode ser benéfico ou pode ser prejudicial para a nossa saúde. E ele pode ajudar a gente a escolher quais industrializados eu vou pegar lá da prateleira para eu levar para minha casa e fazer ingestão. E aproveitando esse gancho que a Paty trouxe, e ela estava falando dos alimentos, tem algo que é muito falado já faz um tempo e hoje ainda se pratica isso, que são principalmente processos de emagrecimento, de reeducação alimentar, se fala sobre calorias de alimentos, né? O quanto de calorias, de energia aquele alimento vai trazer para a pessoa. Existem diversas comparações que são feitas, quando nós olhamos no Instagram, no Google, no, sei lá, qualquer lugar, essas comparações elas são colocadas. E aí uma das coisas mais importantes, é importante sim olhar o valor energético do alimento quando se tem algum objetivo relacionado a ele, mas é importante entender o que compõe aquele valor energético, porque muitas vezes a gente tem produtos alimentícios que são ultraprocessados, que recebem rótulos de diet, de light e de fato são pelas características associadas, mas para compensar isso, eles trazem outros ingredientes. Alguns alimentos no rótulo trazem baixo em calorias, e daí tem aquele asterisco, e quando você vai ler lá naquela letra minúscula, está dizendo quando comparado a tal versão, né? Então às vezes a gente vai e compra aquele, esse é baixo em caloria, não tem açúcar, é diet, é light, não tem sal, não tem gordura, tal, mas sempre tem algo para compensar, para manter o paladar, para manter o alimento palatável e para a pessoa continuar comprando, comendo e gostando daquele alimento. Então por isso que é tão importante entender, mas o que compõe, né? O que tem aqui? E até hoje eu tive uma conversa, né, onde a pessoa me falou assim, mas eu fui comprar canela, e daí assim, tem canela em pó pura, tem canela em pó misturada com açúcar e tem canela em pó misturada com amido, mas todas são canela em pó. Mas vocês podem ver que composições diferentes, o quão é importante ler a lista de ingredientes e ter o mínimo de entendimento para fazer a escolha de vocês. Geralmente aquele que vai ter, né, pensando nas canelas, aquela que vai ter uma mistura, principalmente açúcar ou amido, vai ter um valor menor, né, o custo menor. Mas eu tenho a mistura, e aí eu sempre vou pensar o quanto que compensa. Mas é só um pouquinho, mas é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é um alimento aqui, é outro aqui. E às vezes a gente vai cegando, né, não vai conseguindo enxergar isso que está nos pormenores, que está dentro do alimento, e a gente vai consumindo. É a mesma história assim que eu sempre falo da bolacha recheada. Ela é doce, né? Mas é um alimento riquíssimo em gordura trans. Então você está comendo aquilo e acha que você está comendo açúcar, que é doce, mas você está comendo muita gordura. E é um tipo de gordura diferente de processado, que uma gordura do leite, a gordura do abacate, a gordura do amendoim. Então, quando você tem esse entendimento, esse conhecimento, você tem um direcionamento melhor para decidir o que você vai levar para sua casa e vai consumir e o que não. E também a frequência disso, né? Porque é como a Paty falou antes. Se você come 1, 2 vezes, a cada tanto tempo, a cada 2, a cada 3 meses, ou uma vez no mês que seja, a chance disso gerar um risco para a sua saúde ela é muito pequena. Mas quando isso se torna hábito e você consome com frequência, as chances de gerar risco para a sua saúde aumenta. E aí é importante observar, porque daí às vezes você pode pensar assim, mas eu só como bolacha recheada uma vez, sei lá, a cada 2 meses. Mas e as outras coisas, né? Refrigerantes, sucos artificiais, outros alimentos, outros produtos alimentícios que sejam ultraprocessados e tenham essa adição, né? Quantas vezes, qual é a frequência que está na sua alimentação? E aí eu gostaria de complementar 2 itens da fala da Sheila. Um deles é essa questão do alimento baixo em calorias. A gente recebe muito essa pergunta no consultório, né? Muitos pacientes nos questionam
quando estão em processo de reorganizar a rotina alimentar, né, e a imensa maioria das pessoas busca hoje perder peso, vão questionar, por exemplo, a possibilidade de utilização de um refrigerante zero. Por quê? Tem menos calorias e para emagrecer o que eu preciso? Consumir menos calorias do que eu gasto, né? Estar em déficit calórico. Essa seria a lógica que hoje muita gente já está buscando entender. Preciso colocar para dentro menos energia do que eu estou gastando para ter uma diminuição aí no meu peso. E aí quando a gente conta calorias, sim, muitos produtos são produzidos para ter uma menor quantidade de calorias. Para isso, muitas vezes, utiliza-se adoçantes sem calorias, os edulcorantes, né, que são os adoçantes artificiais, são aditivos químicos sintéticos formulados pela indústria para deixar o produto mais doce, porém não com um açúcar refinado comum, e sim com um edulcorante, com um adoçante sintético, que não tem caloria, por exemplo. E aí você consome sim uma quantidade menor em calorias. Isso é favorável ao emagrecimento, por exemplo? Temos questionamentos a respeito disso, precisamos de entendimento. Por quê? Consumindo com frequência produtos industrializados com excesso de aditivos químicos, mesmo que baixos em calorias, você vai ter um dano, um prejuízo para o seu metabolismo. E quando a gente fala de emagrecimento, não é só contar calorias. Longe disso. É entender como o seu corpo funciona, é ajustar o seu metabolismo para que ele funcione adequadamente e favoreça a queima de gordura, né? Que essa gordura não se torne resistente, por exemplo, se tornando mais difícil de queimar. É favorecer a construção de massa muscular e tudo isso, para que tudo isso aconteça, você precisa de um metabolismo funcional, de um metabolismo funcionando adequadamente. Esse funcional que eu menciono tem um impacto grande de produtos químicos. Então eu posso estar contando calorias, mas se eu consumo em excesso aditivos químicos de produtos industrializados, eu vou danificando o funcionamento dos meus órgãos. Meu fígado vai tendo dificuldade de processar tanta toxina, porque é ele que faz essa detoxificação. É função do fígado no nosso corpo fazer esse processo detox, né? É ele que é responsável por filtrar muitas substâncias e dar jeito naquilo tudo que a gente come. Se ele não funciona adequadamente, todos os nossos órgãos vão funcionando de uma maneira um pouquinho desequilibrada, isso vai bagunçando as respostas do nosso organismo ao que a gente consome, bagunça a resposta da insulina, por exemplo, né, para ter aí um equilíbrio do açúcar que a gente consome, que não é somente o açúcar refinado, mas que são todos os carboidratos que precisam ser digeridos, que precisam ser absorvidos, que precisam ser regulados na nossa corrente sanguínea. E quando eu falo de produto químico da indústria, eu não falo só de caloria. Quando eu falo em consumir um refrigerante zero, eu não posso pensar só nas calorias, mesmo para o processo de emagrecimento, né? Quando a gente pensa em saúde, então, muito mais. Mas mesmo pensando em emagrecimento, é mais favorável você ter um ajuste calórico diferente um pouco do simplesmente déficit, e sim um ajuste metabólico para que o seu corpo fique inteligente nesse processo de queima de gordura. E aí o excesso de produtos químicos desses produtos industrializados não é legal. O mesmo serve como exemplo nos iogurtes com proteína que hoje estão em alta. Vários produtos a gente tem no mercado, que é um iogurte, uma bebida láctea ou um iogurte com adição de proteína, na maioria dos casos whey protein. Para quê? Para dar um suporte no consumo de proteína diário. E aí existem inúmeras marcas, inúmeros produtos diferentes com preços diferentes. O que eles têm de diferente? A composição. Né? Algumas marcas se preocupam ainda em produzir esses alimentos, esses produtos alimentícios de uma maneira um pouquinho mais limpa. O que isso quer dizer? Um pouquinho menos de produto químico, utilizando o mínimo possível para conseguir um produto bacana. Agora, muitas marcas, muitas vezes com o objetivo de baratear o produto, de baixar o preço,
usam uma série de produtos químicos e no final das contas aquela proteína a mais ali no iogurte não é tão benéfica quando associada a essa série de toxinas dos produtos químicos adicionados. O que são? O que a gente já falou, corante, aromatizante. Quando a gente está falando aqui de produto químico, gente, é sempre isso, tá? Corante, aromatizante, estabilizante, edulcorante, espessante, antiumectante, vários desses produtos que têm o objetivo de dar a forma àquele produto que você está consumindo. Então é esse excesso de produtos que não tem a ver com caloria, tem a ver sim com toxicidade, com desbalance metabólico, com desequilíbrio do funcionamento dos seus órgãos, das respostas que o seu corpo dá. Então entender tudo isso, gente, é muito importante para que você tenha saúde a longo prazo. Não é hoje que você vai sentir, não é amanhã, às vezes nem no mês que vem, nem no ano que vem. O corpo vai sentindo isso ao longo dos anos, o prejuízo ele chega para todo mundo, o prejuízo e o benefício das escolhas que a gente faz, né? Então prestar atenção nisso é extremamente importante para que a gente consiga melhorar a nossa forma de viver. A indústria não é a vilã da história em muitos casos. Ela nos ajuda, às vezes, né? Realmente nos dá uma força legal. A questão é que você é responsável pelo que você escolhe comprar, pelo que você escolhe consumir, e é nesse ponto que a gente quer chegar aqui. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, nós escolhemos o que consumir. A culpa do que a gente consome não é da indústria. A gente tem várias opções para escolher consumir. Dentre essas opções, quem faz a escolha somos nós. É nossa responsabilidade. E como fazer uma melhor escolha? Entendendo o que você está comprando e o que você está consumindo. E é por isso que nós seguimos com o propósito do nosso canal, também nas nossas consultas, nas pessoas que nós alcançamos, mas aqui pelo canal, para que vocês entendam o que isso significa. Vejam quantas coisas nós falamos, quantas coisas a Paty falou agora e que fazem parte desse entendimento para a escolha. Então não é simplesmente agora, né, depois de assistir esse vídeo, vocês não vão mais chegar lá no supermercado e olhar, eu vou tomar esse refrigerante porque ele é diet, né? Então vocês vão ter noção de todas as coisas que podem vir agregadas com ele, que o nosso corpo tem que dar conta de metabolizar e que isso somado ao longo dos dias, dos meses, dos anos, vai trazer um prejuízo para a saúde de alguma forma ou complicar alguma situação que já não está legal. Então, todos os dias vocês têm a oportunidade de fazer escolhas e precisam ter informação para fazer a escolha, porque a escolha que a gente faz é com base no conhecimento que a gente tem. Então, é por isso que a gente está aqui, a gente segue com vocês e a gente vai 2025 adentro e todos os anos que vierem para falar sobre isso. E na semana que vem, nós conversaremos sobre o entendimento de tabela nutricional, lista de ingredientes, para que vocês consigam olhar com mais atenção ainda, com mais informação, com mais conhecimento sobre cada alimento ou produto alimentício que vocês escolherem consumir. Nos encontramos na semana que vem. Desejamos a vocês uma ótima semana e também pedimos que vocês contribuam com o nosso vídeo, deixando o like, deixando o joinha, compartilhando, comentando. Essa também é uma forma de nos ajudar e levar essa informação para mais pessoas, para que elas também possam ter mais conhecimento no poder de escolha delas. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Estejam com a gente, curtam, compartilhem, enviem para quem possa fazer sentido. Quanto mais informação boa circulando, melhor fica esse mundo que a gente vive. Obrigada e até o próximo vídeo. Até!